Senhores telespectadores do canal 17, UniTV, UF, da Universidade Federal Fluminense, muito boa tarde. Após um período em que estivemos afastados, é com alegria que retornamos hoje com o programa do Grupo Mônaco, que irá ao ar todas as quartas-feiras neste horário. Nesse retorno, o programa terá 2 blocos. No primeiro bloco, cultura, especialmente a literária. E no segundo, saúde e bem-estar, sempre recebendo convidados. O bloco de cultura estará sendo apresentado por este que vos fala, Carlos Mônaco. Já o bloco de saúde e bem-estar será comandado pela querida acadêmica e psicóloga renomada, autora de várias obras, Elizabeth do Vale. Por sinal, acadêmica, realmente uma figura encantadora. Tenho grande admiração pela Elizabeth. No programa de hoje, recebo como convidados 2 acadêmicos que no próximo dia 5 estarão recebendo a medalha José Cândido de Carvalho na Câmara Municipal de Niterói, iniciativa do vereador Jorge Issa, e são os acadêmicos Edel Costa e Roberto Kalmaier Mertens. Obrigado aos 2 pelas ilustres presenças. Edelice Edna Costa de Carvalho, a Edel Costa, é escritora, muitas vezes premiadas, participou de inúmeras antologias, é também artista e cantora lírica. Pertence à Academia Guanabarina de Letras, à Associação Niteroense de Escritores, Arcádia Brasílica de Artes e Ciências Estéticas, Academia Niteroense de Letras e Grupo Mônaco de Cultura, entre outras instituições. Muito boa tarde, acadêmica Edel Costa. Boa tarde, Carlos Mônaco. Gostaríamos que falássemos a respeito do início de sua carreira literária. Pois não. Primeiramente, agradeço por estar aqui, a convite do Grupo Mônaco de Cultura e TV Universitária. Vou começar do começo. Desde menina, tinha inclinação para escrever, desenhar, cantar, representar em teatrinhos de festas escolares. Naquele tempo, na aula de português, a professora exibia uma estampa no quadro negro e os alunos faziam a descrição daquilo que viam, enfim, a cena. A descrição valia mais pontos em uma prova e sempre eu me dava bem, é claro. Em 91, mais ou menos, eu tive o convite dos acadêmicos Armando Vaz, Fernando Elviro, Mariomar, para frequentar, deixa eu lembrar bem, as academias de letras. Primeiramente foi o Cenáculo Fluminense de História e Letras. E, na época, o presidente era Nemésio Calazans. Fui muito bem recebida. E esses acadêmicos me fizeram acreditar que primeiro deve-se namorar a entidade literária e depois nela ingressar. E foi assim. O mesmo aconteceu com outras entidades literárias. Namorava, que quer dizer? Participar, mostrar-se, antes de tomar posse. Nemésio Calazans, então, presidente do Cenáculo, deu-me a oportunidade de mostrar meus trabalhos, convidando-me para fazer palestras, que, aliás, já estavam até prontas. Realmente, o Nemésio Calazans foi uma figura notável, fez um belo trabalho à frente do Cenáculo Fluminense de História e Letras. Eu acompanhei de perto a sua luta
o seu trabalho e presidiu o cenáculo por muitos e muitos anos. É verdade. E você falou, Edel, em figuras acadêmicas que lá estiveram. Você lembrou Armando Vaz Teixeira, o Fernando Elviro Costa e a Maria Omar. Gersi Pinheiro de Souza também. Gersi Pinheiro de Souza, e campista. Outros. E vejo também que numa de suas obras, chamados Expoentes da Literatura, você apresentou um perfil da Maria Omar. Justamente. Que está aqui inserido nesse belo livro. Trabalho, onde também constam o Antero de Quental, Fernando Pessoa e o nosso Euclides da Cunha. Justamente. Na primeira palestra, estava no auditório o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, o professor Salvador Mata e Silva, que elogiou meu trabalho de pesquisa e incentivou-me para transformá-lo em livro. Assim nasceu meu primeiro livro, em 2003, Uma Fênix em Niterói, Memórias da Ilha da Boa Viagem. Uma pergunta que eu gostaria de lhe fazer, acadêmica Edel. A primeira instituição literária em Niterói que a senhora ingressou foi o Cenáculo Fluminense de História e Letras, onde ocupa, me parece, a cadeira número 8, patronímica de Carlos de Laet, é isso? Isso. E foi ocupada antes a senhora assumiu, e quem ocupou essa cadeira, agora... O antecessor? O antecessor. Foi Líade de Almeida. Líade de Almeida. O Líade de Almeida também foi uma figura extraordinária, presidiu o Instituto Niteroense de Desenvolvimento Cultural por muitos anos, editou diversas obras, era realmente uma figura de renome. Então, parabéns por ocupar essa cadeira número 8. Obrigada. E mais uma coisa que eu queria saber da senhora Edel. Na época que a senhora ingressou, o cenáculo era presidido pelo saudoso Nemésio Calazans. Muito bem. Sabemos que ele foi um dos seus grandes incentivadores. Realmente. Fale-nos da importância de Nemésio Calazans em sua carreira. Na minha carreira, como eu disse de início, ele foi meu incentivador. Era um presidente, vamos dizer assim, democrático. A academia era muito bem... o cenáculo, vamos dizer assim, o cenáculo era muito bem frequentado. As cadeiras estavam todas ocupadas, a frequência era intensa. E ele me deu muito incentivo para que eu pudesse mostrar meus trabalhos, minhas poesias, meus trabalhos de pesquisa, como esse que resultou num livro, Uma Fênix em Niterói, e a seguir foi o Fernando Pessoa, Ecos de Sua Multiplicidade, Maria Omar, a Divina Poetisa, e Fernando Pessoa, Antero de Quental também, por fim. Como surgiu um livro, Uma Fênix em Niterói, obra esta que teve grande repercussão no nosso meio cultural? Justamente, foi de uma palestra e na plateia estava presente o professor Mata e Silva, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, que incentivou-me a transformar essa palestra nesse livro que aqui se encontra. Aí você fez o livro, muito bem, editou, foi lançado com sucesso. Um sucesso, muito. Lancei no adro da igreja da Capela de Nossa Senhora da Boa Viagem, que fica na Ilha da Boa Viagem, que agora, infelizmente, a Ilha da Boa Viagem está interditada. Interditaram a Ilha da Boa Viagem, nós não temos acesso à nossa igrejinha, à nossa capela. E, com isso, não podemos dar continuidade ao trabalho de catequese, que é tão importante para aquele pessoal que mora no Morro do Palácio, iam todos para lá, nós fazíamos trabalhos de catequese. Uma pena, estamos esperando as autoridades competentes que se virem para essa obra que é necessária, da capela. Está interditada a ilha por causa da capela, que não pode ser, enfim, visitada. Então, por que não fazer a obra? Desde 2007 nós estamos esperando e até hoje nós estamos sem dar continuidade ao serviço de catequese. Muito boa essa sua colocação. Eu sei que você é uma pessoa que muito se dedica ao bairro da Boa Viagem.
E eu queria saber de você mais uma coisa, nossa querida Edel. Falamos sobre expoentes da literatura, uma fênix em Niterói, né? Yeah. E eu queria saber alguma coisa mais a respeito de das suas outras obras. Eu tenho livros em preparação, como coleção Bolha de Sabão, lançamento previsto para setembro, é uma produção infantil. O Bairro do Ingá, lançamento previsto para novembro deste ano. Estão aqui as bonecas. Buganvília em Flor, Aicais, Velas ao Vento, prosa e poesia. Bom, agora eu queria saber, porque sinto que estamos já... Eu queria saber como é que recebeu a indicação para a medalha José Cândido Carvalho e a importância dessa medalha para você. Olha, literalmente com muita emoção, mas muita mesmo, intensa emoção. A sugestão do meu nome foi feita pelo acadêmico Carlos Mônaco, que aqui se encontra, e a indicação à Câmara foi do vereador Jorge Issa. A importância da comenda se resume em uma honraria, um reconhecimento para aqueles que se dedicam à cultura. Eu quero agradecer a sua participação, Edel Costa, porque nós estamos encerrando o primeiro bloco, né? Fiquei muito feliz em estar aqui com você e aproveito esse momento para parabenizá-la por todo esse trabalho que você desenvolve. Eu gostaria de falar um minutinho, que eu me sinto honrada em fazer parte dessa entrevista e reitero meus agradecimentos ao programa e toda a sua equipe. O programa TV Grupo Mônaco de Cultura, por sua vez, vem coroar de êxito o trabalho democrático iniciado por seu pai, o italiano Silvério Mônaco, na Livraria Ideal Calçadão da Cultura. Foi de tal importância esse trabalho que até hoje seu filho, o acadêmico Carlos Mônaco, dá continuidade todas as manhãs de sábado na Livraria Ideal Calçadão da Cultura. É um ponto de encontro referencial da cultura em Niterói. Parabéns, Carlos Mônaco. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Quero também aproveitar o momento e agradecer à UniTV por esse espaço, por essa dedicação, ao nosso Renato, a Marilda, enfim, a todos os funcionários. Muito obrigado a todos. Fundada em 1996, a farmácia universitária da UF presta serviço à população no fornecimento de medicamentos a preços acessíveis. A farmácia universitária era uma reivindicação antiga dos alunos e professores da Faculdade de Farmácia da UF, exatamente porque não havia uma farmácia escola que servisse de campo prático para o treinamento desses alunos. A nossa função primordial é o lado acadêmico, quer dizer, hoje nós possuímos pelo menos 30, 40 alunos por semestre estagiando aqui na farmácia universitária. A gente desenvolve projetos de pesquisa em várias áreas, no campo de assistência farmacêutica, de manipulação de medicamentos e temos vários trabalhos publicados e há inclusive teses de mestrado desenvolvida aqui dentro da própria farmácia. Então a gente tenta sempre aliar a extensão com o lado acadêmico dentro aqui da farmácia. Atualmente, a farmácia atende a cerca de 500 usuários por dia. O acesso se dá através da receita médica, que pode ser tanto do sistema público como da rede privada. O importante é que conste na receita o princípio ativo, já que a farmácia não trabalha com marcas. Qualquer pessoa que venha com uma receita e dentro da prescrição ela tem que estar dentro de algumas normas, ela não pode ser uma antiga receita, tem que estar uma prescrição com o nome da substância ativa, a gente não vende por prescrição com nome de marca, mas tendo uma receita médica, ela estando dentro das normas, a gente atende qualquer pessoa, independente da origem desta receita. Não é obrigatória que seja público, a gente atende até receitas de origem particular, desde que estejam dentro de determinadas normas técnicas básicas. E que, obviamente, a gente tem o medicamento, evidentemente. A gente até aconselha que as pessoas liguem antes, né,
os telefones, 2629-9444 e 2629-9445, para que a gente já faça uma primeira orientação até para o paciente verificar se tem um medicamento dentro da farmácia, a gente trabalha com aquele, e se a gente está disponível no estoque naquele momento. Os medicamentos comercializados são manipulados na própria farmácia ou adquiridos de outros laboratórios. A farmácia universitária fornece também medicamentos homeopáticos. São várias classes. Basicamente, o que são mais vendidos são os antipertensivos, antidiabéticos, alguns antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios e alguns medicamentos específicos, né? São muito utilizados hoje medicamentos para osteoporose, por exemplo, é uma área, não digo nova, mas alguns medicamentos novos que a gente são até um certo diferencial aqui dentro da farmácia. E é uma linha bastante grande. Hoje a gente trabalha com em torno de 100 a 120 medicamentos. Por ser uma instituição sem fins lucrativos, a gente consegue vender a preços reduzidos e alguns medicamentos, inclusive, o paciente praticamente só consegue aqui na farmácia, alguns manipulados, não existem no comércio. E por ser esses preços reduzidos, ele tem uma condição, consegue efetuar o tratamento de uma forma mais eficaz. Fora que, por ser uma instituição da universidade acadêmica, a gente tem uma qualidade de atendimento que não deixa de ser um diferencial nosso em relação a qualquer farmácia, as outras farmácias que existem no município. A farmácia universitária fica na Rua Marquês do Paraná, 282, centro de Niterói, em frente ao Hospital Antônio Pedro. Ela funciona de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Se você quiser saber se temos o seu medicamento, ligue para 2629-9444 ou 2629-9445. Após o intervalo, voltamos ao programa Grupo Mônaco de Cultura, dessa vez para entrevistarmos o professor Roberto Carmaio Mertens, que é professor da Universidade Cândido Mendes, do Centro Universitário Plínio Leite, Unipli, e de outras instituições de ensino superior. Pertence à Academia Brasileira de Literatura, à Academia Niteroense de Letras, Cenáculo Fluminense de História e Letras, Grupo Mônaco de Cultura, entre outros. Roberto Carmaio Mertens, assim como a Edel Costa, são nascidos aqui no município de Niterói. A primeira pergunta que eu faço ao acadêmico e professor Roberto Carmaio é falar também sobre o início de sua carreira literária, né? E também sobre alguns de seus incentivadores. Bom, Mônaco, antes de mais nada, é um grande prazer estar no seu programa. E eu acho que não há como começar numa vida literária senão através da leitura, né? Acho que o primeiro incentivo sempre se dá a partir das primeiras leituras e das pessoas que nos conduzem a essas primeiras leituras, né? Eu acho que Niterói sempre foi uma cidade com vida cultural muito ativa e a gente acaba sendo um pouco produto desse meio. E eu comecei leitor muito cedo, levado nas manhãs de sábado por uma tia bibliotecária, a livraria Passárgada, que é do seu amigo Aníbal Bragança, e ali eu comecei a dar meus primeiros passos, né, da literatura. Venho de uma família que sempre leu muito, e a escolha por fazer letras, português e alemão, e que eu acabei interrompendo, e depois assumir mesmo o meu papel dentro da Faculdade de Filosofia, fazendo meu mestrado e agora doutorado nessa área, meio que contribuiu, se não me jogou mesmo dentro desse meio letrado. Então, acho que muito das coisas que eu escrevo, do que eu produzo, e dessa vivência acadêmica que retrata
minha participação no meio cultural vem por conta desses incentivos, né? Acho que assim respondo a sua pergunta. Suas obras sempre tiveram assim grande aceitação, sucesso de vendas. Foram os casos do fenomenologia do Haikai e estudos sobre Heidegger, né? Se destacam entre outras obras de sua autoria. Nessas obras, percebi, professor, a sua grande admiração pelo filósofo, né, Heidegger, e também pelo jovem Luiz Antônio Pimentel. Então, eu gostaria de saber por que essa idolatria a esses dois nomes. Olha, é bem verdade, esses dois autores acabam tendo um papel muito especial na minha vida acadêmica. O primeiro, na vida acadêmico universitária, e o segundo, acadêmico literária, né? Martin Heidegger é um filósofo que eu estudo desde o ano de 1995, minhas leituras giram em torno dele. Eu posso dizer que muito da minha orientação, da forma de escrever, forma de construir um discurso mesmo, vem pela filosofia de Heidegger. Eu acho que isso é até pouco, se for ponderar qual a importância do Heidegger no meu estudo, né, na minha vida acadêmica. No caso do Luiz Antônio Pimentel, Pimentel foi alguém que eu conheci por volta de 1997, através das publicações dele aqui na cidade. Ele sempre muito ativo, né, muito produtivo, escrevendo em mais de um jornal, participando ativamente do movimento. E eu só vim conhecer o Pimentel pessoalmente em 2007, em 2005, e consolidando esses laços em 2007, quando eu dediquei um livro a ele, o Verdade, Metafísica e Poesia, quando eu comentava, à luz da fenomenologia, corrente filosófica ao qual o Heidegger fazia parte, eu discuti um pouco da poesia Haikai, aquela poesia japonesa, que o Pimentel trouxe uma maneira muito peculiar de fazer para Niterói e acabou criando aqui, pode-se dizer, um nicho, né, dessa poesia em Niterói. Realmente, Pimentel é uma figura extraordinária, é o nosso mestre do Haikai. Sem dúvida. Agora, idolatria, eu acho que é uma palavra meio forte, embora exista um carinho muito grande. É verdade. Outra pergunta. Entrevista com intelectuais. É uma obra que está sendo ansiosamente aguardada por todos. Gostaríamos de saber, professor, o número de entrevistados, alguns nomes e se já há previsão de lançamento. Será nesse ano de 2010? Existe esse livro, eu tenho pretensão de publicá-lo até outubro próximo. É um livro que contém entrevistas com 25 intelectuais fluminenses. E aí, fluminense aqui é preciso definir o que a gente pode entender por fluminense, né? Aqueles que nascem no estado do Rio de Janeiro ou que, nascidos em outros estados, vêm desempenhar um trabalho significativo aqui no Rio de Janeiro. Então, por exemplo, entre os 25 existem pessoas como Edmo Luterbar, Jorge Loretti, também o Sávio Soares de Souza, Israel Pedrosa, que, embora mineiro, é mais fluminense do que outra coisa. Inclusive, essas três últimas pessoas tiveram grande contribuição na própria fundação da Universidade Federal Fluminense, e outras pessoas, como o teólogo Leonardo Boff, a professora Célia Linhares, Ciro Flamarion Cardoso, historiador, todos professores da UF, também o antropólogo Roberto da Mata. São esses alguns dos que integram esse livro de entrevistas, que eu talvez não goste nem de chamar de entrevistas, são mais conversas mesmo, bate-papo como esse. Certo. Bom, o senhor presta grande colaboração no jornal Literato. Fale da importância desse jornal para o nosso movimento literário. Minha colaboração é mais modesta do que outra coisa, né? Eu sou ali quase que um tarefeiro, mas tenho que dizer que faço com carinho e por reconhecer, e aí respondendo a sua pergunta, um grande
papel para esse jornal. Com o jornal, né? Com esse jornal, nós temos ali a possibilidade de catalisação de todas essas instituições acadêmico-literárias, nós temos ali a possibilidade de uma visibilidade privilegiada do que se faz de produto dessas instituições. Eu acho que nunca em Niterói nós tivemos uma oportunidade tão propícia para divulgar um movimento literário. Muito bem. E como recebestes a indicação para a medalha José Cândido Carvalho e a sua importância? Não é sem alegria que se recebe uma honraria dessa, né? Eu fiquei muito contente, entendo que aquilo seja um voto de reconhecimento, não só do nosso grupo, né, da nossa comunidade, mas também dos representantes da sociedade fluminense, que são os vereadores, os representantes da Câmara, e foi com grande contentamento, para não dizer felicidade, que eu receberei, né, porque é só em 5 de agosto, essa medalha. Muito bem. Meus parabéns a você e também a nossa EDEL por receber esse título que é de grande importância no currículo de vocês, né? Obrigado. Bem, eu queria também saber, para fechar, no campo da crítica literária, que é mais próxima de sua atuação, Roberto, o que você observa nos trabalhos de José Cândido Carvalho? José Cândido Carvalho para quem não conhece, é um autor campista, né, que escreveu diversas obras importantes, como Olha para o Céu, Frederico, Coronel Lobisomem, que foi, inclusive, adaptada recentemente para o cinema, para a grande tela. E, no entanto, ele acaba sendo menos lido do que devia, né? É um autor singular, desenvolveu uma estética muito própria. Acho que não fica nada a dever a outros autores que recebem bastante atenção da crítica no cenário. Por exemplo, hoje, o que se estuda dentro da Universidade de Letras, por exemplo, autores como Clarice Lispector, Guimarães Rosa, o Saramago, até por conta da morte, parece que ganha uma energia a mais, ele vem sendo bastante lido, mas o José Cândido, por mais que tenha seu valor, é pouco conhecido, pouco lembrado e mereceria ser revisitado. Eu tive a oportunidade, o orgulho de indicar a medalha José Cândido Carvalho. Na época, o Elmo Jasbic, um ano após a morte de José Cândido Carvalho, instituiu essa medalha. O José Cândido Carvalho foi um dos meus grandes incentivadores, lançou a sua primeira obra, Olha para o Céu, Frederico, no ano de 1939, e ele veio realmente à força no movimento, quando em 1964 lançou o Coronel Lobisomem, que foi sua obra-prima e foi tema de filme, etc. Eu quero agradecer um único adendo, né? Como se não bastasse, essa medalha já premiou Roberto da Mata, Horácio Pacheco, Alberto Torres, Marco Luquezzi. Isso só laureia e torna a gente contente. Muito obrigado pela sua presença. E eu quero passar aqui algumas notícias da semana. Hoje, às 17 horas, na Academia Niteroense de Letras, palestra da acadêmica Franci Darigo. Falará sobre Hegel, a história do saber nas páginas da Fenomenologia do Espírito, coordenado pelo Roberto Kallmaier. Projeto Filosofia e Literatura. Na sexta-feira, dia 30, às 16 horas, na Sala Régio de Cultura, reunião do Cenáculo Fluminense de História e Letras, que atualmente é presidido pelo professor Júlio Vani. Sábado, bate-papo no Calçadão da Cultura, a partir das 10 horas. Lembrando que no próximo dia 5, às 20 horas, no plenário da Brisa do Tinoco, na Câmara Municipal de Niterói, os nossos convidados de hoje receberão a medalha José Cândido Carvalho, em solenidade presidida pelo vereador Jorge Issa, e que contará com a saudação de Edmo Rodrigues Luterbach, que é o presidente da Academia Fluminense de Letras. O programa Grupo Mônaco de Cultura fica por aqui, agradecendo aos convidados Edel Costa e Roberto Kallmaier. Um abraço a todos e até a próxima quarta-feira, e passamos, nesse momento, ao bloco Grupo Mônaco de Saúde, com a apresentação da queridíssima Elizabeth do Vale.
Tchau e até a próxima quarta-feira. Para você que nos assiste, telespectador, o nosso carinho imenso, o nosso amoroso acolhimento e o agradecimento à produção da UniTV por esse programa estar retornando, por estarmos aqui nessa movimentação dinâmica novamente, falando um pouquinho mais a respeito de bem-estar e saúde. E hoje eu trago para você a professora Ceci Barbosa do Nascimento Monroy, especialista em História do Brasil, formada pela Universidade Federal Fluminense. O telespectador vai perguntar, mas Elizabeth, na área da saúde, está trazendo uma historiadora e não alguém ligado à área da saúde? Sim, porque saúde é muito mais, o conceito de saúde, atualmente, é muito mais do que não estar doente, propriamente, mas abrange o fato do bem-estar, da qualidade de vida, do prazer de viver, e eu acho que, dessa forma, nós temos que cada vez mais ampliar o nosso olhar, no sentido de podermos ver que todo profissional pode e deve, e é uma responsabilidade de cada um de nós, como cidadão, de contribuir para a melhoria da saúde, não só do nosso município, mas do nosso país de uma maneira geral. E eu percebo que a minha entrevistada de hoje tem essa capacidade muito aguçada, tem uma sensibilidade muito grande. Então, com vocês, Ceci Monroy. Boa tarde, Ceci. Seja muito bem-vinda à UniTV. Agradeço aí o convite de vocês, seu convite principalmente, ao exagero nas suas palavras, mas espero hoje poder, como sempre, na minha vontade sempre de acrescentar à sociedade alguma coisa, trazer um alerta a cada um de nós, saber que o papel de historiador é muito além, né? Muito além da história por si só. Exatamente, pois é. E falando em história, eu delineei aqui alguma coisa para a gente começar e depois a gente vai num bate-bola muito informal, nada de muita formalidade, né? Já que o primeiro bloco foi literatura, quer dizer, é uma abordagem mais formal e tal, acadêmica. Nosso papo vai ser um papo informal e o mais descontraído possível, né? Então, eu rascunhei aqui alguma coisa para a gente começar, né? Em que medida o conhecimento da evolução histórica da humanidade contribui para a qualidade de vida e o bem-estar do ser humano, Ceci? Bom, uma pergunta bastante abrangente, né? Ela muito Judiei profunda. Judiei muito. Para o primeiro bloco, que não queria ser academicista, né? Se eu não queria ser academicista, daqui a pouco eu vou ter que fazer citações teóricas. Não, sem muitas então, citações. Um pouco, mas eu gosto justamente da sua originalidade. Ah, lhe agradeço. Então, pensar essa questão da evolução histórica da humanidade e pensar nessa qualidade de vida é pensar que nós vivemos um momento muito interessante no qual os conflitos do homem contemporâneo se fazem a cada vez mais presentes. Ou seja, se num primeiro momento, ou até um período da nossa história, se pensou que o econômico resolveria os males da sociedade, chegou-se à conclusão que não. A humanidade ela está passando por uma miséria humana. Alguns na literatura já falaram disso há muito tempo atrás, né? Victor Hugo era o que mais tocava nessa questão da miséria humana, né? O que é essa miséria humana? E são esses conflitos que eu falo no momento em que eu falo de que, ao mesmo tempo que nós temos uma tecnologia abrangente, que nós temos cada vez mais acesso ao conhecimento, por outro lado, vemos essas dicotomias. Ou seja, a tecnologia, por vezes, nos levando ao erro, né? Você vê a mídia ela é complicada. A mídia, no primeiro momento, ela, podendo nos engrandecer, por vezes, ela leva essa humanidade a cada vez mais... Por vezes, a tecnologia é perversa, e muito. Ela é perversa, né?
Ela é muito perversa. E é nesse momento que a humanidade precisa, né, historicamente, ver, ou seja, que caminho foi trilhado, em que momento a gente se perdeu, o que estamos aguardando, quais são as nossas pretensões, qual é o resgate necessário. Essa é uma grande preocupação, acho que dentro da história contemporânea, ou seja, pensar que momento na humanidade estamos vivendo. Precisamos mais de filosofia nesse momento, né, já que a tecnologia engoliu a filosofia. De certa forma, Né? sim. Né? Eu acho que, acima de tudo, tirou muito a filosofia da educação. Sem dúvida. A filosofia que nada mais é do que a mãe do conhecimento, está aí. Esquecida. E a estruturação do pensamento, sem né? dúvida, sem dúvida. A dialética, a questão de pensar dialeticamente. Então, o que me parece é que, de fato, a tecnologia, embora, né, não tenho nada contra a tecnologia, pelo contrário, acho que a tecnologia é o grande vento da humanidade. No entanto, ela tem se perdido. Né? No entanto, a gente não sabe, não tem sabido lidar com ela ou trilhar, aumentar esse conhecimento. Né? Ou seja, eu gostaria de colocar aí um dado. Perdemos muito na questão da ética, né? Em certos momentos, sim. Né? Quando você fala, por exemplo, em algumas questões da vida contemporânea, sim. A ética se perde, e aí você pode até citar vários exemplos. Dentro até, por exemplo, do que a gente hoje lê nas primeiras capas de jornais, ou seja, o que se pensava enquanto ética. Né? O que é essa ética, né, que as pessoas confundem, né? O senso comum do bom senso. Ou seja, no momento em que se dividiu, né, a filosofia sempre foi a primeira a pautar, né? Bom senso diferente de senso comum. Né? Senso comum que todo mundo faz, né? E o bom senso não, o bom senso são... Hoje a mídia, por exemplo, faz um glamour muito grande daquilo que é péssimo, daquilo que é de pior qualidade a gente tem. Quando você fala mídia, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Mídia, que mídia é essa, né? Acho que realmente... Pois então fala um pouco especificamente, já que eu te fiz uma pergunta tão ampla e tão abrangente, vamos especificar mais um pouco a coisa. Porque a mídia, senão a gente pode ter rotulado aqui, vamos falar que eu sou meio fascistoide. Não, exatamente. Não, de jeito nenhum. Fala um pouco, então, sobre o papel da mídia nesse momento, né, no sentido de manipular, você vê que, né, por exemplo, a massa. Nós somos conduzidos por várias coisas. Né? Por exemplo, as novelas, cada vez mais, elas têm um poder de levantar bola para as coisas negativas. Ou seja, cada vez mais as histórias são... Sim, uma escola de fazer maldade, né? Novela agora virou um negócio assim, uma escola de fazer maldade. Ou seja, não se acrescenta nada. Pelo contrário, parece que o tempo todo você está... Né, o que não presta é o que mais está valendo, né? Em tudo. Você vê que, por exemplo, também na desvalorização de certas profissões. Eu, por exemplo, professora, por vezes entro numa sala de aula e me assusto quando meus alunos falam assim, não, estudar para quê? Eu vou ser modelo. Eu não estou menosprezando nenhum tipo de profissões. O problema é que a distância que se perdeu com a realidade é muito grande. Justamente porque a mídia ela diz que não, que qualquer indivíduo que vai ser escolhido de futebol, ela vai chegar lá e vai ser Ronaldo, ou X, ou Y, ou D, ou vai ser a bicha, ou seja, quando na verdade é 1 em 1 milhão, 1 em 1 bilhão, que consegue estar lá, que consegue estar de fato, né, ganhando seus bilhões. E também não é assim tão fácil como a gente pensa. E me parece que cada vez mais a mídia quer demonstrar para a gente que o que vale são as facilidades das coisas. Como é que eu posso dar a volta nas coisas? Uma coisa que me deixa indignada é assim, falar assim, o jeitinho brasileiro, o brasileiro é assim mesmo. Não, eu não quero acreditar nisso. O brasileiro não é assim mesmo. Não somos ladrões, não roubamos, não queremos dar golpes. Nós não somos isso. Eles querem fazer que a gente acredite que isso é uma verdade. Isso não é uma verdade. Essa verdade é uma verdade criada dia e noite. Assim como, por exemplo, e não só desse lado, por outro lado, a perversidade. A perversidade cada vez mais se aguçada no ser humano. Você, como psicóloga, sabe melhor do que eu que o homem, por essência, ele é mórbido. Ele tem uma essência mórbida, que faz parte dela. Aí você vê, e cada vez mais a gente está despertando essa morbidez no indivíduo. Um exemplo agora são esse assassinato, esse atropelamento. Quer dizer, todo dia que você liga a televisão, conta-se pequenos detalhes, qual fosse uma novela. Sim, nós estamos vivendo um momento em que alguns psicopatas, né,
entram, vamos dizer assim, na mídia de uma forma tão glamurosa que a massa acaba tendo isso como modelo e desenvolvendo um comportamento psicopático em função desse glamour. Quer dizer, em função desse colocar no ar para a população toda esses fatos hediondos, essa coisa toda acaba, de certa forma, manipulando a massa no sentido de que esse jeito de fazer as coisas, esse jeito de levar vantagem, esse jeito de passar a perna, quer dizer, é inviável isso, né? É inaceitável isso. Daí a necessidade da gente poder desenvolver, ter programações, né, na mídia que possam desenvolver a consciência crítica, que possam realmente contribuir para a educação desse país. E creiam vocês que educação é saúde. Né? Porque à medida que você é informado e que você tem uma formação também, que você sabe distinguir e discernir uma coisa que lhe serve de uma coisa que não lhe serve, você está encontrando mais bem-estar, está encontrando seu ponto de equilíbrio, seu ponto de harmonia e, portanto, buscando saúde e tendo saúde. Sem dúvida. Me parece que esse é o grande, a questão da saúde mental do homem contemporâneo. É ele entender que a saúde, se em algum momento a saúde estava associada simplesmente, né, a ideia de médico e remédio, hoje em dia ela é um conjunto de situações. Né? Sim, e ela está acima de tudo nos relacionamentos. Sem dúvida. Que cada vez o homem ele está mais individualista, que é uma questão importante, ou seja, o individualismo é o que se está tendo como... Essa é a relação perfeita, ou seja, eu preciso ser individualista, primeiro eu, depois seu e depois seu. Né? Se sobrar algum tempo, aí eu dedico aos outros. E parece que isso é uma bobagem, não é. A gente prova isso em pequenas situações do dia a dia. Por exemplo, cada dia mais uma pessoa resolve sair da sua casa num carro, ele sozinho. Ou seja, ele não quer, ele não pode ter o contato, nem se interessa em ter o contato. O ônibus é chato, barca nem pensar, né? E a justificativa é o tempo. Sempre a justificativa é o tempo. Eu nunca tenho tempo para estar com os outros, porque eu preciso ganhar dinheiro, porém, eu nem penso que esse dinheiro eu até ganhe, mas eu não consigo nem sequer usufruir. Conheço milhares de pessoas que estão ganhando dinheiro aí que não acaba mais e não tem tempo para usufruir desse dinheiro, ou seja, mais uma vez solitários. Nessa sua ânsia de corrida atrás de alguma coisa, ficam se perdendo, ou seja, você se perde. Você procura, então você concorda, porque eu vejo, por exemplo, na minha clínica, no meu atendimento em consultório, no meu trabalho, eu percebo que a cada dia o número de solitários aumenta demasiadamente. Não há dúvida, não há dúvida. Né? Quer dizer, hoje a pessoa está no meio de uma multidão e se sentindo imensamente só. Sem dúvida, eu acho que o homem né? cada dia mais... Como é que você vê isso? Isso é interessante, né? Se o homem lá atrás, né? Vou até falar desde a pré-história, ele procurou, né? Se assentar, ele ia ter seu nó sedimentar no sentido de se reunir, de formar uma sociedade, cada vez mais parece que essa sociedade está desfacelada. Ou seja, cada um vivendo o seu micromundo. A gente vê isso até no cerne, que é o primeiro cerne social, que é a família. Ou seja, um almoça na sala, o outro almoça não sei onde. Ou seja, isso é muito complicado. E quando você tenta levar, por exemplo, na sala de aula, essa ideia de conjunto, é uma dificuldade. Cada dia mais, porque eu ainda me permito e gosto de dar aula para quinta, sexta série, que nem se fala mais isso, eu vejo que, por exemplo, quando eu proponho trabalhos em conjunto, nem pensar, eu posso fazer sozinho, ou seja, é difícil. O outro, ele cria uma coisa chamada compromisso. E no momento em que eu tenho que ter compromisso, há um desgaste. Esse desgaste toma tempo, tem a ver com dedicação. E no momento em que, né, como disse a música, né, tempo é dinheiro, então... Sim, dar limites, que é uma função, uma tarefa também do professor, né? Dar limites dá trabalho. Sem dúvida. Dar limites gasta energia. É por isso que pai e mãe hoje têm dificuldade de dar limite aos filhos. Porque gasta tempo. Tem que pensar, tem que raciocinar, né? Tem que gastar emoção para isso, sim. Mas a vida é isso. A dinâmica da vida é luta.
A natureza é hostil, o homem sabe disso, o ser humano sabe disso, que a vida é uma luta. Mas é nessa luta que a gente cresce, que a gente se desenvolve e que a gente se torna capaz de cada vez seguir evoluindo, seguir, enfim, acrescentando experiências, né? Acrescentando um somatório, um cabedal de conhecimentos que nos leva a cada vez ter uma visão de que o ser humano realmente transcende a matéria, transcende a essa miserabilidade da carne, como a Ceci falou no início. Ela começou falando que o homem é miserável nesse sentido, né? Quer dizer, a carne é fraca, né? E o que nos torna mais fortes é exatamente o pensar, é a estruturação desse aparato de consciência, né? Que foi sempre estudado pela humanidade através da filosofia, e que hoje está sendo deixado de lado, está sendo posto em segundo plano. Né? A tecnologia está engolindo isso. A tecnologia é mal aplicada. Acho que a tecnologia é mal aplicada. No fundo, é porque nós não estão nos ensinando a usá-la. Né? Acho que pelo contrário. Né? Até quando se falou... Inicialmente, a ideia de globalização era uma ideia positiva. Depois, ela adquiriu uma ideia negativa, até por uma questão econômica. Né? Mas essa ideia, por exemplo, de estar... A tecnologia, ela me aproxima. Ela diminui tempo. Só que ninguém me ensina como esse tempo, como esses caminhos podem ser positivos. Por exemplo, é muito fácil mandar uma criança fazer um trabalho, mas se eu não ensinar ela a pesquisar. E é fácil ela chegar, imprimir para mim e levar um trabalho impresso que não sei nem quem fez. A questão não é essa, a questão é que eu posso ensinar. E tem milhões de exemplos. No Oriente se faz. Um outro trabalho que está associado à filosofia, com a tecnologia, sim. Olha só, a internet é uma grande ferramenta assim, desde que você saiba. E o que eu preciso para que você saiba? Te dar livre-arbítrio. E o livre-arbítrio vem a partir do quê? Conhecimento. Porque livre-arbítrio só existe a partir do conhecimento. Se eu não tiver conhecimento, eu não tenho livre-arbítrio, porque alguém vai gerenciar... Sim, você não pode escolher, né? Se você não tiver conhecimento, vai escolher como? Sem dúvida. Então, eu não nego. É pelo contrário, eu acho que cada vez mais deveríamos reafirmar a necessidade dessa tecnologia de mãos dadas, com a ideia de juntar. Mostrar que ela trouxe, sim, para quebrar fronteiras, para quebrar barreiras, para que hoje eu possa saber o que o indivíduo na Índia pensa, o que na França está se fazendo, o que eu estou fazendo na América Latina, que estamos aqui do lado, o Brasil está do lado dos irmãos, não falamos direito espanhol, não sabemos o que se escreve, não lemos, e vice-versa. Ficamos numa ilha sem informações. Ceci, mas essa questão da internet, por exemplo, a meu ver, a internet, ela apresenta muito mais, no meu perceber, um mar de banalidades do que coisas tão dirigidas para o conhecimento, para o engrandecimento do material humano. Bom, eu acho que você ainda... Você acha que eu estou muito rígida? Você ainda acha que você é muito dura. Você é muito dura, está sendo radical no seu conceito, eu acho que não é por aí. Talvez até porque seja uma falta de empatia sua com a coisa, você consiga ver esse lado, essa questão negativa. Digo como professora que eu não vejo que seja assim. Claro que há ainda, né, coisas muito ruins, como foi. É porque a gente fica só pensando. No início da literatura também foi assim. Eu vejo porque eu lido de certa forma... Quando o jornal lançou, o jornal era o quê? Eu lido de certa forma com as patologias diariamente. Né? Então, é lógico que ninguém procura um consultório de psicoterapia porque está bem, porque está feliz da vida, porque está maravilhoso. Então, o meu dia a dia é feito em cima do sofrimento, da dor do ser humano. Né? Então, o meu olhar, de certa forma, ele fica muito voltado para esses estragos decorrentes justamente dessa condição atual desse estado de coisas. Do mau uso da coisa. Né? Já o seu olhar é um olhar diferente. Daí, essa diversidade vir trazer, né, para nós todos o engrandecimento, quer dizer, o esclarecimento de muitas coisas e o balizamento dessas questões. E que finalmente acho que é a grande questão. Acho que no momento em que a gente possa de novo pensar de forma real
porque se falou muito na década de 90 da interdisciplinaridade. Se falou muito. Quem é da área de educação sabe disso, né? Temos que ser interdisciplinares, a história tem que se conjugar com a matemática, só que não se aplica. Pelo contrário, quando você está na faculdade, cada dia mais pedem que você se especialize em alguma coisa, ou seja, é a negação, né, da junção com as outras áreas. E é nesse momento que eu acho que é interessante que você tenha coragem, como, né, sendo um profissional da área médica, chamar um historiador. É a negação da visão holística da coisa. Exatamente. Que é o que eu estou fazendo aqui. É um convite ousado à população a pensar de outra forma, né? Isso. Como é que, no final das contas, o conhecimento ele é um só. E daí vem a ideia da palavra universidade, a universalização do conhecimento. É o momento em que eu posso ter contato com várias áreas do conhecimento. Não ser restrito. Os grandes homens, no mundo antigo, era o quê? Eram conhecedores de diversas áreas do conhecimento. Não tinha um filósofo que só sabia matemática, não existia isso, era impensável. Né? Ele podia ter, se gostar, mas era a ideia mesmo de que eu pudesse saber cada uma das coisas. Então, a gente tem que ver até que ponto a matemática está em tudo. Isso aí não há dúvida, né? Não há é? dúvida, não há dúvida. Eu sou da área humana, mas não seria incapaz de negar matemática, né? Não, é impossível. Como negar qualquer outra área. Como negar qualquer outra área. Eu faço questão de me inteirar, né? Aqui. Eu acho que o grande dom do ser humano é o conhecimento, né? Desde pequena, meu pai sempre me disse, né? Filha, estuda, né? Que é uma coisa que ninguém te tira. E cada dia mais tenho certeza disso. O conhecimento é o que, depois de adquirido, não há melhor tesouro do que esse. Né? Seu conhecimento é algo importantíssimo na sua condição humana, nas suas decisões, no seu entender o que é democracia, no seu entender do seu dever como cidadão. Então agora você falou uma coisa que eu acho maravilhoso. Democracia é apenas uma retórica ou já é um exercício? Bom, acredito que em alguns momentos nós estamos sabendo lidar com a democracia, embora também queiram fazer crer que a democracia é uma balela, né? Que eu não tenho poder de escolha. Eu creio que sim, embora em algumas horas não, né? Em algumas horas até pelo advento do nosso sistema, ela se torna complicada. Ou seja, ainda não é algo comum a todos, porém, algumas partes da sociedade começam, o que me parece mais interessante, né, a ter esse ato de tentar exercer essa democracia. E como tentar exercer essa democracia? Cada vez eu vejo mais pessoas reclamando. Mesmo que pareça até como é que se diz? Há 5 anos atrás, todo mundo queria processar todo mundo. Você lembra? Tudo era motivo para processar, né? Que foi um grande vício que se gerou nos Estados Unidos, né? Que é considerado um dos países mais democráticos do mundo, né? Aí você coloca as aspas. E aí nós passamos para isso. É o processo. No primeiro momento você acha negativo, mas no outro não acho não. Acho que é o primeiro momento de você voltar a ter vontade de querer brigar por alguma coisa. A questão importante é a consciência. O que me parece que falta é a consciência. Ou seja, ainda não temos uma consciência social realmente formada, e por falta mesmo de educação, né, que nos faça exercer essa democracia. A democracia está lá. Só que nós não temos a consciência suficiente para saber como lidar com ela. Essa é a grande questão. Por isso que eu não acho que ela é balela e não quero acreditar que a democracia é balela. Porque se a democracia for uma balela... Temos que ter, então, consciência Coitado do suficiente. pessoal da Revolução Francesa, né? Foi enforcado à toa, né? Temos que ter, então, consciência suficiente cada vez mais para cobrarmos saúde no nosso país. Sem dúvida. Para cobrarmos interesse dos nossos parlamentares, para cobrarmos que as verbas destinadas para a saúde sejam realmente usadas ali, que não se desvie isso tanto como tem sendo desviado. Não só isso, mas também que tenhamos conhecimento que nós sim devemos brigar, ou seja, que também nós paremos, principalmente nós, classe média, de ser tão preguiçosos. A gente tem uma preguiça danada de reclamar. Somos imediatistas, né, por essência. Sim, mas você sabe que aí por um determinismo psíquico, né? Que o psiquismo funciona justamente na base da economia de energia. Exatamente. Quer Então dizer, o psiquismo do ser humano funciona assim, ele vai pelo lado mais fácil, ele vai pelo lado em que não há tanto gasto de energia. Por isso é que a vida é uma luta, porque a gente precisa lutar para ir contra essa natureza
né, humana, que é exatamente fazer as coisas pela lei do menor esforço. Sem dúvida, é o que eu vejo. Todo mundo reclama, todo mundo sabe dos seus problemas na sua rua, né, no seu bairro, na sua cidade, mas no momento em que você convida para uma reunião, ou para debater, ou para discutir, ninguém tem tempo, não é possível, vamos esperar outro dia. Não seria melhor arrumar alguém que pudesse nos representar, um advogado, ou tomasse atitudes imediatistas como se tomavam na nossa região onde nós morávamos, né, Itaipu, onde até pouco tempo atrás não tínhamos luz, não tínhamos, né? E aí era muito mais fácil aí pedir dinheiro para botar luz do que ir à Ampla pedir que colocasse algo que nós pagamos. Ou seja, é muito mais fácil, eu imediatistamente, pegar o dinheiro e mandar alguém fazer, do que eu ir lá, gastar meia hora, gastar 3 horas, brigar. Porque isso tudo é consciência. Sim, então podemos concluir aqui que, na opinião da Ceci e na minha, nisso aí nós fechamos. Para a gente ter saúde, a gente precisa gastar energia, sim, precisa se esforçar, precisa correr atrás, precisa, né, dar a nossa contribuição. E, acima de tudo, a nossa contribuição ao nosso município. Né? Sem dúvida. A nossa contribuição àquelas pessoas que moram perto da gente. Até porque se torna mais saudável o nosso dia a dia. Quando você fala em saúde, saúde é tudo isso. Saúde é que eu possa ter saneamento básico, saúde que eu possa ter escola para todos, saúde que eu possa ter ambientes, né? Exatamente. Bom, Ceci, estamos chegando ao finalzinho da nossa programação. Eu peço a você, então, que deixe suas considerações finais. Bom, a minha proposta pra gente final poder se despedir. Proponho, né, que cada vez mais se universalize esse conhecimento, que a tecnologia passe a andar cada vez mais de mãos dadas, que nos proponhamos cada vez mais ser menos individualistas, né? E que acreditemos que sim, como seres humanos, podemos a qualquer momento mudar a nossa história. A história não é algo linear. Nunca esqueça disso. A história, ela é feita todos os dias. E para isso, simplesmente, é que ter-se um compromisso. E para isso, telespectador, estaremos aqui, então, todas as quartas-feiras, a cada quarta-feira, trazendo um profissional de área diferente para falar sobre saúde. A produção da UniTV, o meu beijo muito grande, muito carinhoso, e a todos vocês que nos assistem. Até quarta que vem. Uma boa tarde.